Testemunho de um ex-macumbeiro. O que ele vai te contar aqui, você vai ficar chocado. Veja comigo. E na nossa casa tinha uma imagem de Veja escultura, comigo, irmão. chamava Presta Menino de atenção. Deus, muito grande. Muitas fitas, vela, que o povo fazia promessa dentro da nossa casa. Era uma idolatria que comia solto. Aí meu pai chamou minha mãe e disse, Valda, olha, pega este menino e leva lá pro benzedor e vê o que pode fazer. Porque senão ele vai morrer. Olha como ele está. Ele está pálido, está amarelo, está descorado, está magro. Eu estava mesmo. Minhas forças estão sendo sugadas, meus irmãos. Aí não deu outra. Minha mãe catou, quando a mãe dia me pegou eu, levou no maior, realmente, xangozeiro que tinha na cidade. Falava lá a linguagem dele lá. O que era xangozeiro? Xangozeiro que trabalha negócio assim, de umbanda, né? Mesas brancas. Então o pessoal cuidava não sabia explicar direito, chamava de xangozeiro. Tá. Mas, vamos dizer assim, era como fosse uma mesa branca. Entendeu? Entendi. Era bem organizado, Sim. e levou lá, tinha que pagar. Minha mãe realmente foi lá e ele fez a mesa lá, e aí disse para minha mãe, seu filho, ele é médio de nascença. Você entendeu agora, vem? Entendi. Vem aquele rei, como diz o espírito familiar, que Isaías fala, que vem de tataravó, de bisavó, quem vem de Bíblia sabe. E ele vai querer pegar da família, não é? E daí a tua mãe foi levar o senhor lá para saber o que é que estava acontecendo. Exatamente. Certo. E daí ela disse que o senhor era médio. O próprio, realmente, né, aquele dirigente da Umbanda lá, disse Umbanda que disse. eu era médio de nascença. Entendi. Vocês vão entender bem, vocês vão entender bem, médio de nascença. Minha mãe pegou e trouxe toda a receita. Aí ele passou a receita. E como é que eu tenho que fazer? Dizia ela para ele. Olha, você tem que pegar ele e botar ele para desenvolver. Mas ele não sabe de nada. Não, mas tem que desenvolver, porque é assim que ele vai poder dormir à noite. Mas, irmão, a receita foi batata. Deu certinho. Mas que receita que era que ele passou? Que a minha mãe tinha que realmente me dar um abrigo para eu poder receber os guias, para desenvolver, para os orixás poderem entrar no meu corpo. Os guias, que você já viu falar. Entendeu? Você tinha que ir a um abrigo? Eu ia abrir espaço. Abrir um espaço para a entidade. Nós não tinha realmente costume de receber, nenhum dos meus irmãos nunca receberam guia, nem caboclo, nem orixá. Mas escute-me bem, meus irmãos. Quem estava trabalhando por trás de mim é quem estava agindo. Minha mãe chegou contra meu pai. Disse, olha, o mestre lá disse que verdadeiramente ele tem que desenvolver, aí ele vai dormir à noite. Não vai dar certo. Meu pai chegou então, meu pai queria dormir, meus irmãos. Meu pai queria dormir, que ele precisava trabalhar. Entendi. Entendeu? Ele precisava de dormir. Aí vocês acreditaram naquilo? Todo mundo pegou aquilo como um pacote de felicidade. Não conhecia Jesus, nada? Não, ninguém tinha. Conhecia Cristo? O que eu disse para os irmãos, era Acreditou naquilo ali. eu só tinha uma imagem lá, que era frequente, a frequência era muito grande na casa da minha mãe. O pessoal realmente da igreja católica ali rezando, né, oferecendo textos, velas, fazendo promessa para o menino de Deus. Aí meu pai disse, então pega aquele quarto lá, que já tem o menino de Deus, e dá para ele lá. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Aí minha mãe chegou, me chamou, sabe, meu filho, agora esse quartinho aqui é seu. Quando disse assim, o guia já tomou conta de mim. Já incorporou, entrou um espírito de criança. Primeira remessa realmente de manifestação foi um espírito de criança, que como era um garoto de 18 anos, aliás, de 12 anos, entrou um espírito de criança. E começou a brincar com a família, e pronto, meu irmão, foi a gota d'água. Mas como que foi essa entrega que você fez, essa abertura que deu para essa entidade? Houve o ritual? Como que é? Aí Pra começou mim com o entender. negócio de Cobre Damião, o negócio de balinha. Entendeu? Aí foram lá e como era aquele, já arrumaram umas balas lá. Sim. E aí apareceram as crianças mais, tanto da casa como mais de vizinhança, e vieram encher a casa. Naquele momento já encheu. Meu irmão, dali para frente, a fama correu. Para Rivaldo receber um espírito de criança, você tem que ver e tal. Aí começou a brincar com um e outro. E olha o que foi que o espírito fez. Irmão. Dentro do meu corpo começou a pegar a mão das pessoas e começar a ler a mão das pessoas. Como um negócio de cigano, entendeu? É assim que você quem vai consultar com o cigano, né? Pede a mão, né? Isso aí eu já vi, né? Pede a mão e ele vai para a sua mão e conta, né? Eu tenho, irmão, isso aí como espírito de adivinho. Você entende? Porque se nós voltar lá aí é onde, nesse meu testemunho, cabe narração de algumas passagens bíblicas. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo também enfrentou isso. Com uma mulher, uma moça adivinha. O apóstolo Paulo teve que repreender aquele espírito de adivinho e aquela moça perdeu todo o seu poderio de adivinhações. E eu estava adivinhando para valer. E o senhor começou a adivinhar, então? Ler a mão das pessoas? Mas eu contava tudo. Contava tudo e as pessoas te procuravam? Não, nem eu podia adivinhar direito, porque ficava 2, 3 horas da manhã, um pouco querendo eu. É. Eu fiquei... E o senhor cobrava das pessoas? Nem um centavo. Não cobrava? Não. Aí isso que o pessoal vinha. Se ele não cobrar, aí o pessoal trazia presente, meu irmão. Naquela primeira noite, irmãos. Irmãos, escuta isso aí, Brasil em peso. Pode filmar, que eu estou falando a verdade, diante do meu Senhor. Daquela noite por diante, meu pai já dormiu tranquilo. E eu também. É isso que o mundo tem que ver.
Quando você se aparelha com os espíritos desse mundo, né? Os espíritos que estão certamente ali, querendo tomar você para si, para dominar, acabou o tendel. Acabou o tendel da minha Você está fazendo a vontade dele, né? Aí, Ah, sim. o irmão falou certo, porque aí começou eu, Rivaldo, fazer a vontade de Cosme da minha alma. Aí você não sabe da maior, você não sabe da... Senhoras e senhores, escuta essa. Aquele espírito de criança estava entrando no meu corpo, estava sendo uma alegria, uma diversão para os que já ali chegavam, recém-chegados. Uma irmã minha mais velha, que ainda vive até hoje, e é serva do Senhor, chamada Vó Lúcia Ribeiro Santos. Eu recebia o Cosme, ela recebia o Damião. Aí a outro espírito entrou nela, entendeu? Dizendo que era o Damião. Fazia parceria. A casa da minha mãe ficou agora, meu pai, agora eu quero deixar isso bem claro para todo mundo. Meu pai estava dormindo bem, mas depois não ficou dormindo mais bem. Agora diga por quê. Não era mais os espíritos, era o povo. Não queria ir embora. O terreiro da casa ficava lotado de gente. A casa também era festa dia e noite. Tinha consulta pelo dia e consulta pela noite. Porque agora está dominado, meu irmão. Uhum. Bem que Jesus disse assim, né? Realmente que todo escravo está sujeito a seu senhor. Quando você está dominado para o espírito, realmente, né? Olha bem, para as entidades você está sendo como se estivesse realmente sendo dominada por ela. Ela quer a hora que ela quer, não é a hora que você quer. Então, aqui aí meu pai um dia já estava aborrecido. Escuta bem, meu pai estava aborrecido já. Perca realmente, olha bem, de sono. Desgaste físico, desgaste mental. Meu pai chega e já queria acabar com a festa. Porque eu estava, não, quando foi acabar, mas não pode mexer mais. Não pode mexer mais. Os espíritos, irmãos, irmãs, escuta agora bem, Brasil, brasileiros e brasileiras, escute bem isso que eu estou narrando agora. Os espíritos perceberam que meu pai deu sinal de parar o trabalho. E ele não aceitou. Ele não aceitou. Aí eu já estava, nessas alturas, já estava realmente com 16 anos mais ou menos de idade, caminhando para 17 anos de idade. E essas adivinhações que esse espírito te usava, aconteciam na vida das pessoas? Por isso que a casa era lotada. Aconteciam. Você voltava. não lembra aquele espírito? Então eu estava lendo, aquele espírito que baixava realmente lá em Saul, que Saul ficava em agonia, só saía quando o arpeiro tocava a harpa, que se chamava Davi. Era um espírito que perturbava o rei Saul por ele ter desobedecido a Deus. Então, os espíritos realmente sabem muito bem a hora que ele tem que entrar e que ele tem que sair. Ele ficava quanto ele queria. Ninguém tinha poder sobre ele, irmão. Aí meu pai, como chefe da casa, né, o guardião, sacava com isso aqui. Quando disse assim, mais ou menos meia-noite. Meu pai disse, acaba, eu não quero mais esse negócio aqui na minha casa. Aí não desceu mais irmão, escuta essa aí. Já não desceu mais aqueles espíritos de adivinham. Desceu um demônio para chatear meu pai e querer realmente bagunçar com a vida do meu pai. Disse, eu quero sangue. Nunca tinha pedido sangue. Meu pai falou, como é que é? Sangue. Aí meu pai disse assim, não, esse não é meu filho não, esse aí está com brincadeira, esse é nada de guia. Nunca pediu sangue e agora quer sangue. Mas o demônio, Kaique, sabia que minha mãe criava uma ninhada de galinhas. Minha mãe criava uma grade de frangos e galinhas, umas 60 ou mais lá no fundo. E ele queria que meia-noite ou 1 da manhã, minha mãe fosse lá pegar um frango lá para arrancar o pescoço, para beber o sangue. Porque é assim, porque passou da meia-noite, irmão, quando vem essas coisas aí já é virada, chama-se virada. Uhum. Já pode entrar Exus no negócio. Uhum. Os espíritos da escuridão. Não sei se os irmãos entendem isto. E eu nunca tinha recebido esses espíritos de pedir sangue. Era a primeira vez. Meu pai foi brecar. Meu pai disse, acaba com isso aqui. Não tem nada de sangue aqui não. Quem manda na minha casa Meu pai esqueceu que ele era roçador de pasto. E ele tinha várias foices. Aquelas foices grandes que ele deixava atrás da porta. E não tinha, como eu disse, não tinha luz elétrica, irmãos. Era tudo somente candeeiro. E tinha um candeeiro lá na varanda. O demônio, dentro do meu corpo, escuta esta, Brasil. Mano, eu manifestado, mais ou menos 16 anos de idade, a caminho de 17, já meio taludinho, foi lá e grudou na foice. Quando grudou, mas ele olhou assim pro meu pai e levou. Para decapitar 7 meu pai, o pescoço do meu pai. A bolsa era afiada, meus irmãos. Era para roçar pasto. Meu pai afiava, passava ela à noite. Misericórdia. Quando ele foi levando, irmão, a foice, que levou, fez o jogo aqui. A foice era grande, mais ou menos dessa altura aqui, o cabo. Eu nunca vi uma coisa daquela, gente. Ali foi Deus que usou a minha mãe. Mesmo naquela confusão toda que estava. Um quebra-quebra dentro de casa. Minha mãe veio por trás, segurou entre o corte da foice e o cabo, e minha mãe se pendurou.
Minha mãe era fortinha. Ela se pendurou e agora ficou o inimigo lutando, levantando minha mãe, com força e tudo, para levar. Mas ficou mais difícil para ele. Aí nisso, os meus. Chega, minha mãe deu um grito de alerta, e os outros irmãos todos levantaram e veio todo mundo para cima. Ficou aquela realmente uns 4 ou 5, mais ou menos, ou mais, não sei quantos, pendurado no cabo da foice. Meu pai estava como se estivesse delirando de sono, achando que era eu. E o bicho esturrando e querendo que todo mundo soltasse para poder matar meu pai. Até que fim, meu pai entendeu que eu estava manifestado com uma coisa brava. Ali ele entendeu. Ele entendeu. Porque ele viu a força muito grande, levantando a turma no cabo de foice, e minha mãe pendurado, né? Aí meu pai veio, até que meu pai veio também, ajudou a segurar, foi como poder tirar a foice da mão do demônio. Mas aí a bagaçada, aí quebrou tudo em casa, meu irmão. Aí foi quebrado, aí quebrou cadeira, já tinha pobreza, como eu disse, a pobreza estava na porta da casa do meu pai. Agora entrou para dentro. Meu Deus. Aí entrou para dentro, porque quebrou tudo. Desmantelou tudo, quebrou tudo. Ninguém dormiu naquela noite. Meu Deus. Aquela madrugada foi um tendel, porque não deu sangue pro demônio. Aí nessa altura, minha mãe gritando, aí minha mãe, mesmo assim que ela idota, mas ela temia o nome de Deus, ela pediu socorro a Deus. Deus, eu creio que Deus, naquele momento, Deus fez que o demônio saísse do meu corpo. E verdadeiramente, irmãos em Cristo Jesus, verdadeiramente, naquele momento eu fui liberto. Quero agradecer você que ficou até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.